Meus amigos, que fase que tá o Suns, que fase. É o seguinte, quando a gente achou que estava tudo indo para o caminho certo, desmoronou. Vamos lá, tivemos 4 vitórias importantes. Tivemos ali vitórias importantes, mas não convincentes. Acho que a única boa vitória desses jogos que a gente teve foi contra Orlando. Houston, na verdade. Houston e Orlando foram vitórias importantes. Orlando pelo adversário, que é um bom time, né, mas bem inexperiente ainda. E Houston, que já é um adversário um pouco mais consolidado ali, que tá jogando bem, estava junto do time na tabela. Mas no geral foram vitórias mais importantes pelo resultado do que propriamente pelo desempenho. Deixa eu ajeitar o bigode aqui, que agora tem que falar. A gente tem que falar de algumas coisas. E alguns pensamentos aqui também. Depois desses jogos, nós tivemos ali um período de estabilidade. Tivemos aquele jogo ali contra o Clippers, né? E, assim, perder pro Clippers é normal. O Clippers é um timaço, eu acho que é o melhor time que está jogando na liga, pelo menos no apanhado geral no último mês. É o melhor time da liga. O problema é que foi lá contra Memphis, perdeu contra Memphis. Derrotas assim acontecem, mas não podem acontecer. O Suns estava vencendo por 14 pontos. Você, inclusive, foi acompanhar na transmissão com a gente fez até uma parceria com o Antônio do Seleçãs. Seleçãs? Será que eu falei certo? Tem que ver depois. É, e aí, depois desse jogo, tivemos aquele jogo contra o Clippers. Falou, mas era back-to-back, era dia seguido. Mas o Clippers também teve o jogo no dia seguido. Eles também jogaram no noite anterior, então era um confronto para nivelar mesmo. O Suns manteve o próximo placar até o último quarto. O último quarto degringolou de vez, eu nunca vi. É raro ver uma diferença tão grande em quartos assim. Se a gente pegasse um jogo isoladamente, tudo bem perder para o Clippers. O problema é que o time quer título. Time que quer título tem que enfrentar esse time grande e pelo menos ganhar um jogo. Ou pelo menos, às vezes até perdeu os 2 jogos, mas aí se manteve perto do placar, foi ponto a ponto, não. É, o segundo jogo foi o único que teve ponto a ponto em alguns momentos, né? Então isso aí é um pouco preocupante. A gente já sabe que o time não estava jogando bem e que a gente era bem, não era nem um pouco favorito, né? Contra o Clippers. Mas aí a gente tem que fazer umas reflexões, né? Os movimentos que o Suns fez para essa temporada é para vencer, é para ser campeão. E tá bem diferente. E aí eu entro em outro detalhe um pensamento que eu tive aqui. Nós temos jogadores como o Yuta Watanabe, foi muito bem no Nets, tá mal esse ano. Bates Diop foi muito bem no Spurs ano passado, não tá bem no Suns. Drew Wilbanks, jogador importantíssimo para Portland, para Spurs em tempos de playoffs às vezes, não tá bem. Deixa eu ver algum outro exemplo, posso até esquecer. O Kogi tá do mesmo jeito de sempre. É, tentar lembrar aqui. O Goodwin não se tinha muita expectativa com ele, né? Inclusive ele foi nomeado para os nossos pior jogador do ano, né? No último achei um pouco injusto com o Goodwin, porque acho que tem gente muito pior que ele. Mas, assim, o Diop e o Watanabe seriam cruciais para o time do Suns. Eu não vou mencionar aqui o Grayson Allen, que está jogando muito bem, está fazendo o papel dele. O Gordon, acho que ele sempre oscilou nos últimos anos da carreira dele, mas não vou trazer isso. O Gordon é importante sempre que atua. Mas sobre esses 2 jogadores principalmente, mas isso e o Will Eubanks, né, os 3. Será que eles estavam bem nos times que eles estavam antes de vir para o Suns? Será que eles estão mal por causa do sistema ou por causa deles? A gente tem que ver isso. Porque, assim, às vezes é um jogador jogando mal, né? Tudo bem, aí o cara não se encaixou no time. Mas agora, quando 3 jogadores não se encaixam no time, aí é um problema. Aí a gente está numa questão de, olha, o sistema pode não estar bom. Aí a gente entra na questão do técnico. A gente sabe que o trabalho não está sendo bom. O time que o Suns tem era para estar lá em quarto, quinto. Mesmo que não tenha estrozamento, mesmo que precisa construir do zero, o Suns precisa estar lá em cima. Só que não está. E o fio de esperança que eu tive nesses últimos jogos, eu tive um fio não, eu tive uma boa esperança. Sabia que o time ainda não estava pronto, que apesar de que tá vencendo, não estava convencendo, né? Não estava pronto ainda para enfrentar os playoffs, mas eu pensei, o time está no caminho certo. Só que aí vieram esses últimos 3 jogos ali e destruiu completamente essas esperanças que eu tive. E agora?
A pergunta que fica é, o Suns pode ser campeão? Sim e não, ao mesmo tempo. Se ficar do jeito que tá, obviamente não vai ser campeão. Óbvio. Se muito, consegue passar no primeiro round, na primeira série, né? Seria tipo nas oitavas de final, na primeira fase dos playoffs. Né? Contra, sei lá, quem ficar em primeiro ou segundo ali, porque o Suns vai pegar play-in. Porque os times que estão de sexto para cima, eles estão muito à frente. São os que não vão pegar, que vão direto para os playoffs. Eles estão muito à frente e nenhum está dando sinais claros de queda e o Suns também não está dando sinal de crescimento. Então, se muito passasse assim. Mas aí qual que é a esperança? Vai ter lá em fevereiro, um pouco antes do All-Star Game, vai ter lá, ou depois, né, do All-Star Game, a janela de trocas. Aí o pessoal deixa para fazer tudo no último dia, porque às vezes pode acabar perdendo uma oportunidade e tal. É muito raro você ter muitos movimentos ali antes disso, né? O Suns, pela natureza do time, o Suns vai esperar até ali o último momento para conseguir fazer as trocas, porque é quando os outros times vão querer fazer as trocas também, né? Questão de mercado. Né? Até acho que seria o ideal, seria o Suns mudar agora, mas por questão do mercado, o mercado não reage bem, é uma coisa mercadológica, já foge um pouco do espírito esportivo, vou deixar mais essa questão do esporte, até porque eu não tenho muita expertise. Mas de qualquer forma, o Suns vai deixar em fevereiro, o que eu acho que a gente precisa de um armador ali para pelo menos entrar ali no banco e comandar a segunda unidade, porque a segunda unidade é muito capenga ofensivamente. Eu sinto que não tem um cara de criação. A gente vai precisar de arremessadores, vamos precisar de arremessadores e defensores, jogador de 3&D, ou seja, que defende e chuta de três. É o que a gente precisa. É o jogador que todo time da NBA quer, sim. Mas o Suns, se quer ser campeão, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa importante. A gente achava que era o Bates Diop, mas o Bates Diop ele só defende e não faz isso tão bem. Né? O Watanabe ele é completamente perdido na defesa, no ataque também, né? Ele também não está acertando as bolas de três dele também essa temporada. Então, esse é o preocupante. O último tópico que eu vou falar aqui é o encaixe do Big Three. A gente viu Booker e Beal jogando demais nos jogos que estiveram juntos, fora sem Kevin Durant. Chegou o Kevin Durant, que é o que melhor está jogando essa temporada dos três, e o Beal sucumbiu, o Beal sumiu. O Booker continuou tendo atuações boas, mas aí com o Beal sucumbindo, o time não conseguiu mais se encontrar. Algum problema de encaixe, questão de defesa ali também ficou um pouco mais fraca. Não se encontraram ainda. Eles vão precisar jogar juntos para conseguir encontrar, mas ainda, mesmo assim, mesmo que eles fiquem muito bem entrosados, o Suns vai precisar fazer mudança, porque do jeito que tá, não dá. Que fase, hein?